Em 1 João 5, uma reflexão da palavra do Senhor nesta manhã. 1 João 5, de 1 a 13. 1 João 5, de 1 a 13. Amanhã volta às aulas, né? Ei, rosto de empolgação, semblante animado. Alguns já voltaram, mas... Brenda já voltou, né, Brenda? Estou vendo o seu semblante de alegria lá. E os demais aqui à frente também foram assim: pastor, prega a palavra. Aqui fala de escola essa hora, né? Prega a Bíblia, a gente se reanima. Não, mas é interessante, busca-se resultados através dos estudos. Essa ênfase que eu queria dar: busca-se resultados, boas notas, concluir o semestre, fechar o ano. Aí o próximo desafio do outro ano. Os que trabalham, também trabalham por resultados. Tudo bem que o salário no final do mês é uma consequência, mas, por exemplo, a Cláudia tem uma responsabilidade do ensino. Então o resultado tem que ser visto nos alunos. Além da remuneração, eles têm que produzir conhecimento, e assim tantos outros aqui envolvidos em outras funções. Há um resultado. Falando de Jogos Olímpicos, que estão tão próximo, né? Aliás, começa exatamente no dia 3. Os atletas do mundo inteiro vão em busca de resultados. Há todo um empenho, uma dedicação. Igreja, na vida espiritual, no âmbito espiritual, não é diferente. Eu creio que os irmãos que chegaram aqui nesta manhã na escola bíblica e participam das atividades da igreja, buscam resultados espirituais para a sua vida, que só podem ser colhidos através de uma postura espiritual correta, uma entrega. Isso é para mim e para você. Alguns buscam atalhos, tentam, porque elas não existem, mas buscam atalhos para uma espiritualidade. E Jeremias fala do perigo dos atalhos do coração. Mas não existem atalhos, existe dedicação, comprometimento com a palavra, oração e tantas outras coisas mais. 1 João 5, de 1 a 13. Fique atento à leitura, eu vou ler na minha versão, século 21, você pode acompanhar na sua Bíblia. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Aí na minha tem aqui 2 pontos. Se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos, e seus mandamentos não são um peso. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade, pois os que dão testemunho são 3. O Espírito, a água e o sangue, os 3 concordam entre si. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este: ele deu testemunho de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aí o versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Igreja, os versos 1 e 2 que nós já lemos, traz algo interessante aqui. Ele trabalha alguns temas em separado, mas vamos dar um olhar panorâmico para o texto, enfim, algumas lições tiramos essa manhã. Quando nós olhamos para o versículo 1 e 2, o que está ensinando aqui? Quando nos tornamos cristãos, nós passamos a fazer parte da família de Deus. É essa a ideia no verso 1 e 2. Os outros crentes passam a ser os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Agora,
É eu que determino isso? Não. Olha que interessante a ênfase aqui. É Deus quem determina quem serão os outros membros da família, não nós. Não nós. Talvez os casais escolhem se o filho maior vai ter um irmãozinho. Há uma escolha no casal. Mas na vida espiritual, é o Senhor que determina. E a outra lição que está bem clara aqui no texto, que como nós não podemos escolher quem vai ser o nosso irmão, nossa irmã, além disso, nós somos convocados para uma outra missão: aceitar e amar os outros irmãos. Porque veja o verso 1. Aquele que crê em Jesus e Cristo é nascido de Deus. Tranquilo aqui, né, igreja? Não tem nada de dificuldade. Crê, ele é nascido de Deus, uma nova criatura. Aí o versículo continua: e todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Então, veja o desafio que eu e você temos. E isso é para mim e para você. Você não pode chegar na igreja e falar: eu vou amar aquele irmão, aquele só um pouco. Aquele não quero amar. Não há essa opção. Há uma convocação simplesmente para aceitar e para amar o outro que também é nascido de Deus, em Cristo Jesus. Uma lição que nós temos, igreja, nessa manhã, e que é desafio para mim e deve ser para você, vamos pensar ao contrário disso. Porque tudo é muito bonito, né? Não, eu sou nascido de Deus, eu amo o Senhor. Logo, a lógica do texto é que eu devo amar aquele outro que também é nascido, que é meu irmão. Isso é a ordem bíblica, não é a palavra do pastor, é a ordem bíblica. Mas e o contrário disso? Igreja, o resultado de não amarmos os outros vem em consequência de não amarmos a Deus e não guardarmos os mandamentos. É o que diz o versículo seguinte. Você está percebendo a palavra guardar no verso 3? No verso 2 tem a palavra guardamos. Na minha versão tem essa conjugação. No verso 3, guardarmos. Esse guardar, talvez venha à sua mente, à minha mente, primeira interpretação, esse guardar é memorizar. É somente saber, entender. Mas, igreja, não é esse o significado. Se você tem o hábito de você grifar, riscar a sua Bíblia, esse guardar é colocar como algo que rege a minha vida. Ele não é só um conhecimento, mas ele direciona a minha vida. O impacto não é só em eu guardar informações. Hoje eu estava conversando com a classe de batismo e eu tenho tentado ser bem claro com eles. A gente desenha, até uso a lousa, desenho. Então aquela expressão que a gente usa, eu tenho que desenhar para entender, eu estou desenhando. Sai daquele jeito, mas dá para entender. A ênfase deles não importa o conteúdo passado que seja decorado. Não é essa a preocupação, que se decore frases, conceitos, mas que se entenda. E o texto bíblico diz o seguinte: esse guardar, no grego, é um guardar, mas que ele direciona a vida, ele serve para alguma coisa. Esse guardar está sendo praticado nos meus atos. Por isso que João trabalha o conceito do amor. Porque, igreja, nós sabemos disso, que está na palavra. Mas ele é executado? Ele é vivido? E João trabalha esse conceito. O amor de Deus está nisso, se nós guardamos, se isso está regendo a minha vida, se está direcionando. Esse é o crivo da vida cristã. E eu diria, igreja, que esse guardar, ele é direção, ele rege a vida, como, por exemplo, você é confrontado a sair e aprontar com os amigos, ou não. Quando você está na escola, conversando com seus amigos, e o seu linguajar está comprovando o que você guarda.
porque está regendo a sua vida, ou não. E esse guardar está comprometendo se o seu namoro ele é guardado pelo Senhor ou não. Esse guardar sugere prática, sugere responsabilidade, não só saber. Porque alguém pode saber perfeitamente, mas não está permitindo que isso esteja dirigindo a vida, regendo a vida. E se a nossa vida não tem essa base que o texto aqui está nos ensinando, então ela está sem direção. E o pior de tudo que a Bíblia deixa claro, o amor de Deus não está nele. Igreja, quando eu e você sabemos o que deve ser feito e não fazemos, o texto aqui é duro e ele confronta a mim e deve confrontar você. Ele está dizendo, Werner, o amor de Deus não está em você. Porque não basta saber guardar. Tem que reger a vida. Tem que reger a vida. Igreja, João aqui escreve, o apóstolo João escreve em uma época em que os membros da família eles eram estreitamente ligados entre si. Os cristãos, há uma união interessante. Aliás, a igreja já tinha esse vínculo. A igreja primitiva desfrutava de uma união muito grande entre os irmãos. E as famílias cristãs eram assim também. Esse é o contexto da época. Numa unidade sob o comando do pai dentro de casa, o pai de família. Por isso que João trabalha essa questão de família, de sermos gerados de Deus. Aquilo que se vê na família cristã, pai, mãe e filhos. João está dizendo, olha, assim também é com o Senhor. Agora uma pergunta para nós nessa manhã. Como que você trata os seus familiares na igreja onde todos nós temos o mesmo Pai? Irmãos, eu e você corremos o risco tantas vezes de mostrar que o amor de Deus não está em nós. E não é só para você destratar, não. Talvez de outras formas. Talvez a gente possa deixar muito claro que em dado momento o amor de Deus não está em mim. Não está em mim. Os versos 3 e 4, nós já lemos. Jesus nunca prometeu que seria fácil obedecê-lo. Nunca. Nunca prometeu. Mas, igreja, o trabalho que ele chamaria de trabalho árduo, o trabalho da autodisciplina, de servir a Cristo, não consiste num fardo para aqueles que amam ao Senhor. Não é um fardo. Não deve ser um lamento. A gente ficar choramingando num canto porque estamos servindo ao Senhor e isso é um peso para mim. Não é essa a ideia que o texto está colocando. E se a nossa carga começar a parecer pesada, porque às vezes pode parecer, nós podemos... Nós, eu e você, sempre confiar em Cristo para nos ajudar a suportar essa carga pesada. O texto, no final do verso 4, dá uma olhadinha no final do verso 4, ele fala de fé, não fala? Essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. O texto está nos sugerindo esse final do versículo 4. Antes de falar de fé, vamos ver veja o que o texto fala antes daquele que é o quê? Nascido de Deus. Está no começo do verso 4. Nascido de Deus. Antes ele fala de vencer o mundo. Igreja, qual que é a costura que nós fazemos aqui? Qual que é a sequência? Fé é compromisso com Cristo. É você olhar para as Escrituras e dizer, segundo o texto, é olhar para a palavra do Senhor, para as Escrituras e dizer o seguinte: eu quero, eu desejo, eu preciso que a minha vida seja guiada pelos padrões de Cristo. Está aí uma boa ansiedade. Eu quero, eu preciso, eu desejo que a minha vida seja guiada pelos padrões de Cristo, do Senhor. Será que eu e você podemos fazer essa oração nessa manhã? Senhor, o meu desejo maior é ser guiado pelos teus padrões do Senhor.
uma segunda lição que temos nesta manhã, de acordo com o texto. Talvez a sua vida espiritual, e este guardar os mandamentos, os ensinos, os preceitos, os estatutos do Senhor, ou esta frase, ter a vida guiada pelos padrões de Cristo, tantas vezes se pareça como um peso nos ombros. Pastor, viver a vida cristã é algo pesado, difícil. Eu não consigo ter uma consistência no viver espiritual, e viver a vida cristã está cada vez mais difícil para mim. Igreja, Mateus 11, 28 convida: vinde a mim. Quando o peso for demais, Cristo te ajuda a sustentar essa carga. Amém? Quando na escola, nos relacionamentos, quando o peso for demais, o convite é do Senhor: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. É triste, lamentável em saber quantos que se dizem cristãos conseguem fazer a sua caminhada diária longe do Senhor, longe da presença de Jesus. O que o texto ensina, quando eu faço parte da família de Deus, só olhar para Cristo me garante um caminhar seguro. Só buscar ao Senhor. Igreja, os braços de Jesus são o melhor lugar para o cristão crescer. São os braços. Não são os braços do seu amigo, da sua amiga. Podem ser importantes por algum momento, mas tome cuidado. Aliás, essa é uma recomendação. É importante ter amigos, mas nunca maiores do que o Senhor. Nunca. Só os braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são seguros para um cristão crescer de forma saudável. Versos 6 a 8 traz uma pequena, nem diria complicação teológica, mas algo assim que traz dúvidas, não é? Aí fala de água, de sangue, de espírito. Deu para ver no versículo 6 a 8? Pela água, pelo sangue. Alguns teólogos divergem em algumas opiniões do que João está querendo dizer aqui. Mas, igreja, vamos simplificar. Dentro da minha compreensão dos meus estudos, a água aqui simboliza o batismo de Jesus. E o Espírito desceu sobre... Lembra do batismo em forma de pomba? A palavra fala sobre isso. O Espírito desceu sobre Jesus no ato do batismo. E esse mesmo Espírito também é aquele que nos convence, a mim e a você. E o sangue simboliza a sua morte. Então nós temos elementos da vida e ministério de Jesus sendo lembrados por João. Por que eles são mencionados aqui, pastor? São mencionados porque o ministério de Jesus começou no seu batismo e terminou aonde? Na sua morte. Ministério terreno. Tranquilo? Estamos fechando a questão? E João está combatendo aqui, dentro do contexto histórico, um grupo de pessoas que afirmavam que Jesus, como Cristo, como a missão, só foi de verdade identificado a partir do seu batismo. Não, há toda a história de Cristo envolvida aqui. Igreja, os evangelhos registram 2 vezes a clara declaração de Deus que Jesus é seu Filho. Então, é apenas João coloca isso na sua carta porque é um tratamento teológico por um problema da época. Quando que claramente Deus fala que Jesus é o seu Filho? No batismo de Jesus, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e também lá no momento da transfiguração. Tem uns grupos por aí, umas seitas pseudo-cristãs, que afirmam categoricamente que Jesus não era o Filho de Deus. Nós cremos pela palavra que Ele é o Filho de Deus. E naquela época já apareciam alguns questionando, por isso que João trabalha esse conceito de água, de sangue, e de que Cristo é o Filho de Deus. Versos 12 e 13, caminhando para o nosso final. Veja versos 12 e 13. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A frase ela é curta e é de ênfase, não é? Aqui é teologia.
Verso 13. E vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Igreja, esse versículo 13, ele é um clássico versículo usado para aqueles que estão assim, às vezes com dúvida, será que eu sou salvo? Será que eu tenho a salvação? E a gente depara com essas questões e pessoas conversam conosco sobre isso. E uma vez eu passei um videozinho, do Paul Washer. Ele até tem esse vídeo até hoje. Ele estava... E agora não vou lembrar o país que ele estava. Enfim, um jovem procurou ele e perguntou para ele assim, pastor, eu estou com dúvida se eu sou salvo. Será que eu sou salvo? Aí Paul Washer veio para esse versículo. Ele fala no vídeo, eu fui lá para o clássico texto de 1 João 5,13. Quem determina isso não somos nós, é o Senhor. É Deus que diz, saiba que você tem a vida. Se você crê em Cristo, no Filho de Deus, saiba que você tem a vida eterna. E ele falou que aquele jovem ficou assim ainda meio que, tá bom, eu sei, mas a dúvida continua. Aí o Paul Washer falou assim, você conhece ótimas boates? Lembra desse vídeo? Você conhece ótimas boates? Lembra a cidade que era? Londres? Acho que era Londres. Nova York, não sei, enfim. Ele falou, conheço. Você conhece lugares, assim, aquelas boates bem carnais mesmo? Sim, pastor, eu sei. Nossa cidade aqui é grande e tem. Mas estou falando daquelas que depravam mesmo. Sim. Aí ele falou assim, vá lá nelas. Frequente. Se entregue, se lance naqueles ambientes. Aproveite a vida. Aqui já ficou, pastor Paulo, o que é isso? O senhor dando essa recomendação? Não tem... Ele falou, eu não posso ir nesses lugares. E o Paul Washer perguntou, por que você não pode ir? E ele falou meio que gaguejando, porque eu temo ao Senhor. O que ele trabalhou com aquele jovem é que essa chama que acende dentro de nós, de que eu não posso fazer, não porque a igreja proíbe, não porque tem regras, não pode isso, não pode aquilo, não é. Mas quando eu e você somos confrontados pela palavra do Senhor, e eu resumiria, pelo temor a Ele, igreja, essa é a evidência de que você é alguém salvo por Cristo. Se alguém que fala, não tem problema, ninguém está vendo, todo mundo faz, esse está precisando de um novo nascimento. Aí a obra é de regeneração. Mas aquele que se incomoda, não porque algum membro vai ver, não porque o pastor, vai que o pastor pega eu aqui, ou o diácono, ou o professor da escola bíblica, não é temor. Quando alguém se incomoda, Abacuque usa a expressão, Abacuque, o meu ventre se comoveu, o meu íntimo se comoveu. Há uma explicação no hebraico lá que as entranhas, algo que vem de dentro se contorce pelo temor ao Senhor. Essa é a evidência de que você é alguém nascido da parte de Deus, por Cristo Jesus. Se isso tem acontecido com você, louve a Deus pela vida eterna. Você é dele. Se você ainda tem andado por alguns caminhos estranhos, se importando, não ligando para o que está acontecendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Busque a graça de Cristo para a sua vida. Ele quer você mais perto. Igreja, a vida eterna não é baseada em sentimentos, e sim em fatos. Em fatos. Algumas pessoas esperam receber a vida eterna. João diz que nós sabemos que já temos. Nossa certeza é baseada não em promessa de homens, mas na promessa de Deus, de que Ele nos deu a vida eterna através do Seu Filho. E isso é verdadeiro, quer você se sinta próximo ou distante de Deus. Olha como isso é sério. Por isso que a vida eterna não é baseada em sentimentos, em fatos. Você sabe que você não pode fazer aquilo, não pode naquele lugar, não pode praticar aquilo que está praticando, porque você teme ao Senhor.
Isso não são sentimentos, isso é um fato. Você pode saber que possui a vida eterna se crer na verdade de Deus, como o texto diz. Se você não estiver certo de que é um cristão, pergunte a si mesmo, eu entreguei a minha vida honestamente a Jesus Cristo, e isso faz diferença em minha vida? Afinal de contas, isso rege a minha vida? É o guardar do verso 2 e 3. O que eu sei de Jesus, o que eu sei de Cristo, o que eu sei do temor ao Senhor, rege a minha vida? Comanda a minha vida? Igreja, sem Cristo, a situação é esta. Eu não tenho com quem conversar, eu não tenho onde morar, eu não tenho para onde ir. A solidão é algo muito ruim. Tristeza por estar sozinho. Amigos até podem suprir essa deficiência vez ou outra. Mas a solidão espiritual, ela é extremamente mais séria. Os amigos preenchem um momento. Cristo preenche o todo, o coração. E olhando para esse texto, você que está aqui nessa manhã, você pode glorificar a Deus e agradecer: Senhor, eu te louvo porque a vida eterna pertence a mim. Não por mérito meu, mas graça do Senhor. A pergunta é, o que eu tenho dado ao Senhor por tantos benefícios? O que eu tenho produzido para o Senhor? Eu olho para esse texto de 1 João 5 e eu, Werner, pergunto, o que eu tenho produzido para o Senhor? O que eu tenho dado a Ele por tão grande benefício? Que Deus abençoe a sua igreja, a igreja do Senhor, que guarda não informações, mas de forma que o que nós guardamos da palavra, os mandamentos, eles regem a minha vida. Que você possa louvar ao Senhor dizendo: Senhor, eu te louvo porque os teus mandamentos, eles regem a minha vida, para a honra e glória do Senhor. Amém? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos pela riqueza da Tua palavra. Quantos ensinos. Ó Deus, que nessa manhã o Senhor venha revigorar em mim e nos irmãos aqui presentes o desejo de guardar os Teus ensinos, mas não somente como fonte de informação, mas como os ensinos que regem a nossa vida. Que amanhã os alunos que voltarão às escolas, às faculdades, possam pisar os corredores e as salas de aula como jovens, nos quais os Teus ensinos regem a vida deles, ó Deus, e estão manifestando a glória do Senhor, estão mostrando Cristo através do comportamento. Mesmo em meio a tantas pressões, as conversas, as atitudes que não te agradam, que este guardar faça diferença, para a honra e glória do Teu nome. Cuide da Tua igreja. Oramos pedindo, agradecidos, em nome de Cristo. Amém. Amém.